químicas. Ok. Para poder entender ligações químicas, existem três tipos de ligações químicas: ligação iônica, ligação molecular e ligação metálica. A gente tem que entender um conteúdo que veio primeiro, que é distribuição eletrônica. Então, quando a gente vê distribuição eletrônica lá, lembra que eu falei para vocês que existiam os prótons, que era a carga positiva de um elemento, de um átomo, e existiam os elétrons, que era a carga negativa de um átomo. Ok? Os prótons são iguais aos elétrons, têm a mesma quantidade. Como assim, professor? Por exemplo, o sódio. O número atômico do sódio é 11. Então, se o número atômico do sódio é 11, o sódio tem 11 prótons. E se prótons é igual a elétrons, quantos elétrons o sódio tem? 11. Ok? Tá. Se o professor for fazer a distribuição eletrônica do sódio, ele vai fazer a distribuição eletrônica de 11, correto? Como é que ficaria? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Fiz a distribuição sobre subníveis. Agora vamos jogar em camadas. O que representa as camadas? Esses números grandes. Aqui não é o número 1, então é a primeira camada. Quantos elétrons tem? 2. Segunda camada é a L. Aqui é 2, aqui é 2. Soma as duas. 2 mais 6, 8. Agora qual é a terceira camada? A M. Só tem uma da M, que é essa. Quantos elétrons? 1. Lembrando que são 7 camadas. No caso, o sódio só usou 3 camadas. Ok? Um outro exemplo. O cloro. O número atômico do cloro é 17. Então, o número de prótons do cloro é 17. E se prótons é igual a elétrons, o número de elétrons do cloro é 17. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica conforme o diagrama de Linus-Pauling. Vou fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Porque eu só quero 17, ó. 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 5, 17. Agora em camadas. K é a primeira camada. Só tem 2 elétrons. L é a segunda camada. Essa é L e essa é L. Então eu vou somar 2 mais 6, 8. E a N? Tem essa que é a N, tem essa que é a N. Então eu somo 2 mais 5, 7. Ok? Então isso é uma revisão de distribuição eletrônica, que é importante para você poder entender ligação química. Por que as ligações químicas ocorrem? E as ligações ocorrem pelo seguinte: porque existe uma regra, a regra do octeto. O octeto lembra a gente de 8. O que diz a regra do octeto? Todo elemento deverá possuir 8 elétrons na sua camada de valência. Professor, e o que é camada de valência? É a última camada. A última camada dele. Então, se ele não possuir 8 elétrons, com exceção do hélio, o hélio possui 2 elétrons na camada de valência dele e ele já é estável. Com exceção do hélio, todos os outros elementos vão buscar possuir 8 elétrons para que eles fiquem estáveis. Estabilidade. Somente os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. O hélio também é um gás nobre, ele é o único que possui 2. Todos os outros gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. Então todos os outros elementos que não são nobres, que não são gases nobres, vão buscar adquirir 8 elétrons para ficar estáveis. Ok? Tá. Os gases nobres, por possuir 8 elétrons, eles não vão fazer ligação química. Eles vão ser elementos que vão viver isolados. Você nunca vai encontrar na natureza um gás nobre ligado a outro elemento químico. Ok? Tá. Então, depois dessa revisão, vamos entender o seguinte. Então, o elemento, olha só, por exemplo, quantos elétrons o sódio tem na última camada? 1 elétron. Agora eu te pergunto, todo elemento deverá
possuir 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Ele possui 1 elétron. Eu te pergunto, se o sódio ganhar 7 elétrons, 7 mais 1, 8. Chegou? Ficou estável. Agora eu te pergunto, é mais fácil para o sódio ganhar 7, somar com esse e chegar a 8 e ficar estável? Ou é mais fácil ele perder esse, na camada anterior tem 8 e ele ficar estável? O que é mais fácil? Perder 1 ou ganhar 7? É mais fácil perder 1, correto? Ok. Agora olha o cloro. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7. É mais fácil para o cloro perder 7. A camada anterior dele tem 8, aí ele ficaria estável, porque é isso que diz a regra da limpeza. É mais fácil para ele ganhar 1, soma com esse 7 fica com 8, ou é mais fácil para ele perder 7? É mais fácil para ele ganhar 1, correto? Então imagina que eu já dei um exemplo aqui, que existem elementos que têm tendência a doar, existem elementos que têm tendência a receber. E eu posso exemplificar. Quem é da família 1A é porque possui 1 elétron na camada de valência. Quem é da família 2A possui 2 elétrons na camada de valência. Quem é da família 3A possui 3 elétrons na camada de valência. É muito mais fácil doar 1, 2 ou 3 do que receber 7, 8 e 5, correto? Opa! Receber 7, 6 ou 5, correto? Então é mais fácil eles doarem, tá? Agora existem elementos que possuem, que é da família 5A, da família 6A e da família 7A. Quem é da família 5A possui 5 elétrons na camada de valência. Quem é da família 6A possui 6 elétrons na camada de valência. Quem é da família 7A possui 7 elétrons. É muito mais fácil receber 3, receber 2 e receber 1 do que perder 5, 6 ou 7, correto? Então veja que existem elementos químicos que têm tendência a doar, existem elementos que têm tendência a receber. Existe uma família que é a família 4A. Essa família, ela tem tendência a fazer ligação covalente, que vai ser o nosso próximo conteúdo da nossa próxima aula, ok? Esses elementos que são da família 1A, 2A e 3A, eu chamo de metais. E esses elementos que são da família 5A, 6A e 7A, eu chamo de ametais. E o hidrogênio, professor? O hidrogênio está situado em cima da família 1A. Porque a única propriedade característica que o hidrogênio tem igual ao 1A é possuir 1 elétron. O resto mais não. Só que se o hidrogênio, ele só tem o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Se o prótons é igual a elétrons, se ele tem 1 de número atômico, quantos elétrons ele tem? Só 1. Se ele fizer a mesma coisa que a família 1A faz, que é doar 1 elétron, ele fica sem nenhum. E aí ele não fica estável. O que então o hidrogênio tem tendência a fazer? Ele tem tendência a receber. Porque se ele receber 1 elétron, 1 mais 1 fica com quantos? 2. Ele se assemelha ao hélio e fica estável. Então, metais, tendência a transferir elétron, doar elétron, perder elétron. E ametais e hidrogênio têm tendência a receber, a ganhar elétrons. Isso é ligação iônica. Ligação que ocorre com transferência de energia, transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Ok? Tá. Então, metais doam, ametais recebem. E eu dei um exemplo para vocês. O Na é da família 1A, porque ele possui 1 elétron na camada de valência, correto? O Cl é da família 7A, ele possui 7 elétrons na camada de valência, ok? Existe uma fórmula que é chamada fórmula de Lewis. Fórmula de Lewis. O que é a fórmula de Lewis? É a representação
de um elemento com a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Quantos elétrons tem na camada de valência do sódio? Só um. Então a fórmula de Lewis diz que você deve representar o sódio assim, ó. Quantos elétrons tem na camada de valência, que é a última, do cloro? 7. Então a fórmula de Lewis diz que você deve representar o sódio assim, ó, na fórmula de Lewis. 7 elétrons. O que acontece? O sódio quer perder esse elétron, porque se ele perder esse elétron, a camada anterior dele tem 8 e ele fica enquadrado na regra do octeto e fica estável. Então ele tem tendência a doar esse elétron. O cloro, ele tem 7 elétrons. Se ele ganhar um elétron aqui, soma com esses 7 e ele fica com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o cloro fica feliz, fica estável. O sódio na camada anterior dele fica com 8, fica estável. Entretanto, gente, eles poderiam cada um ir para o seu lado, estavam felizes. A questão é o seguinte, é uma informação que eu falei para vocês anterior. O número de prótons é igual ao número de elétrons, correto? Agora reparem, o sódio tinha 11 prótons. Quanto ele tinha de elétrons? 11, porque prótons é igual a elétrons. Mas o sódio não doou um elétron? Então agora ele não tem mais 11 elétrons. Quantos elétrons ele tem? 10. Então você pode dizer que ele tem mais carga positiva do que negativa, não é? Quanto de carga positiva ele tem a mais? 1. Então você vai representar o sódio dessa forma aqui, ó. Na+. Cuidado, o mais aqui não é soma, você não tem alguma coisa. O mais aqui está representando o seguinte, carga elétrica. Está dizendo, você tem uma carga a mais positiva do que negativa. Ok. E o cloro? O cloro, o que aconteceu com ele? O cloro, ele recebeu um elétron, não foi? Ele recebeu um elétron. Olha, ele tinha 17 de carga positiva e 17 de carga negativa. Só que ele ganhou um elétron. Então agora ele tem quantos elétrons? 18. Agora ele tem carga negativa a mais do que a positiva, correto? Então você representa ele com menos. O que esse menos está dizendo? Não está dizendo que tem menos alguma coisa. Está dizendo o seguinte: eu tenho uma carga negativa a mais em relação à minha positiva. Essas cargas eu chamo de íons. O íon positivo eu chamo de cátion. O íon negativo eu chamo de ânion. Vocês observaram que as cargas são opostas? E os opostos se atraem. O que acontece? O Na positivo atrai o Cl negativo e eles se ligam, formando uma ligação iônica, formando um composto chamado NaCl, que nós chamamos de sal de cozinha. É isso que acontece. Veja bem, mais uma informação. Se o elemento, por exemplo, é da família 2A, ele tem tendência a doar 2 elétrons, correto? Vou dar um exemplo. O cálcio, ele é da família 2A, então ele tem tendência a doar 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com 2 prótons a mais do que os elétrons, correto? Então você vai representar assim, ó, 2 mais. Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Dando outro exemplo, o oxigênio, ele é da família 6A, então ele tem tendência a receber 2 elétrons, ok? Ele tem 6 elétrons, ele recebe 2, ele fica estável. Então, como ele recebe, ele fica com 2 elétrons a mais do que a carga positiva, ok? Beleza? Valeu!